Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. Primeiramente, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia a todos os palmeirenses aí que estão assistindo esse vídeo logo pela manhã cedo. E eu já quero destacar aqui o comentário, o melhor comentário aí do último vídeo das 6 da manhã, como eu tenho feito aqui no nosso canal, né? Todos os dias no vídeo das 6 da manhã a gente vai estar fixando aqui o melhor comentário. E dessa vez aqui vai ser o Uze, é difícil ler esse nome aqui, né? UzeMG1JM9. Ele colocou aí, ó: estou falando de Adelaide, capital da Austrália do Sul. Sou português e sou adepto do Palmeiras. Tudo de bom para vocês. Feliz Natal. Então tá aí nosso amigo falando lá de Adelaide da Austrália e é palmeirense. Então já quero convidar você, deixa um bom dia aí nos comentários, fala aí de onde você está falando, né? Qual cidade do Brasil, você é de fora do Brasil, deixa também um comentário nesse vídeo, o melhor comentário eu estarei trazendo aqui no início do nosso vídeo. Nesse vídeo nós iremos falar aí do Caio Alexandre, muito do Caio Paulista, vamos falar aí do Marco Rojo também, que o Palmeiras está interessado nesse jogador do Boca Juniors, e falando do Rojo, principalmente no final do vídeo, pessoal. Então assiste até o final desse vídeo e eu estarei trazendo a matéria no final do vídeo. Antes de soltar o vídeo aí para a gente reagir aos comentaristas, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Dribles certos por jogo 2.2, segundo neste quesito do elenco São Paulino. Pedro Ivo, acho que já passamos da fase de querer saber quem está certo ou quem está errado nessa história. Se é que dá para definir isso. Quero saber o quanto que o Caio Paulista vai agregar ao Palmeiras. É certo que ele vai jogar no Verdão. Lirra, eu acho que a gente precisa tomar cuidado quando a gente faz algum tipo de crítica nessa situação, parece que a gente está querendo desvalorizar o jogador. Mas, a meu ver, tem muito mais barulho do que exatamente o potencial para agregar, para resolver um time que já é muito bem montado. Um time, quando você olha ali para aquela faixa do campo, você tem Piquerez, você tem Wanderlan, você tem jogador que está sendo negociado, muito provavelmente para o Caio chegar, vai ser a segunda, vai ser a terceira opção, vai ser uma segunda opção porque alguém vai ser negociado. Então, assim, o Caio agrega porque é um bom jogador, agrega porque tem aqueles números que a gente viu. Recentemente, o da ESPN também traz um outro levantamento que vai muito além dessa tela, que é um cara muito físico, de imposição, de avançar, um cara vertical, um cara de pressão, um cara que suporta muito bem propostas que, por exemplo, o Abel pode ter, de pressionar em algum momento da partida, pode ter o Caio para isso. Mas ponto, vamos parar um pouco por aí. Eu acho que a grita tem muito mais a ver com ou um combinado que não foi claro, ou uma comunicação que não foi clara, e você trocar ali de CT, né, pular o muro, sair de um rival para outro, de uma mesma... Tem muito mais a ver com isso do que exatamente está chegando o grande lateral esquerdo para a temporada palmeirense. Não é. E acho que a gente deve até responsabilidade em análise e jogar limpo com o fã de esporte. Ou com o palmeirense que está recebendo, com o tricolor paulista que está perdendo o jogador. Ok, o Caio Paulista teve bons momentos, terminou em alta temporada, queria uma valorização que eu acho justa. Ponto. É o Caio Paulista. Que sentimento você acha que está mais forte agora? É o do São Paulino de chateação ou do palmeirense eventualmente de alegria pela contratação? O palmeirense, ele tá dando aquele sorrisinho de canto de boca que ele tirado no rival. Ele tirou o jogador do rival e sabe que tá fazendo barulho lá no Morumbi, lá no CT. Esse é o sorrisinho de canto de boca. Mas ele também não tá achando que tá chegando um cara que vai disputar a posição com o Piquerez. Não tá. O tricolor, ele tá muito mais naquela de, porra, por isso, perdemos o jogador por isso, não comunicamos, será que não dava para pagar? E logo para um rival, podia perder. Talvez se fosse para um Atlético Mineiro, para o Grêmio, pagar à vista não dava mesmo. Para um time do Rio. Sim. Eu acho que a grita ia ser muito menor. Só que essa coisa de não responder. Você trouxe a informação na semana passada, não respondeu, o empresário some, vai para lá e faz proposta. Muita gente chama de um leilão, mas eu acho que é muito mais do mercado. O empresário tem 50% dos direitos dele. Não tem santo no mercado, acho que é muito mais uma questão de percepção. Ardura. Mas a grita tem muito a ver com a troca regional, com a troca quase que de avenida, de bairro, de pular muro de CT, de rivalidade. E menos pelo que o
o São Paulo está muito preocupado porque perde uma das principais armas. Calma, tem condição de repor. Está chegando o grande craque para o Palmeiras na temporada? Não, não é essa a grande contratação. Quando a gente vê o Nicolés trazendo informação de Maurício, de pensar em coisas maiores, é isso que eu acho que o torcedor... Maurício e Caio Alexandre, qual das duas? Claro, posições diferentes, jogadores completamente diferentes. Mas qual das duas possibilidades te entusiasma mais? Caio Alexandre. Caio Alexandre pelo potencial de crescimento, por um jogador que o Abel teve que passar quase que a temporada inteira na posição ali. Ele teve que improvisar, trazer perdeu o jogador, não teve exatamente o reforço para fazer aquela função que teve uma perda no início desse ano e pelo que pode fazer ainda. Eu gosto muito do trabalho do Caio Alexandre. Eu acho que a sustentação, a solidez de um Fortaleza passa muito por ele. E só para deixar claro, você não perguntou, mas os dois muito acima de uma eventual e praticamente daqui a pouco confirmada contratação do Caio. Caio, Maurício todo mundo quer também, né? Impressionante, disputadíssimo no mercado. O Maurício vai ser talvez uma bola da vez do mercado nacional. Claro que você vai ter outras movimentações, mas no mercado nacional de clube para clube, de jogador brasileiro, não estrangeiro, talvez seja a grande movimentação também pelo que faz, pelo que pode resolver para muitos times. Mas eu ainda acho que tem jogador por ali de criação, o Palmeiras está buscando. Agora o Caio Alexandre, para mim, é algo que o Abel deve estar desejando muito. Você acha que para ser titular, inclusive? Eu acho que ele pode ser trabalhado para ser titular. Tem Rafael, Caio Alexandre. Ele chega num time já azeitado. Só que podendo você soltar um pouco mais o Zé, é bom frisar, ele tem uma participação muito interessante no ano, dos melhores jogadores para mim do elenco do Palmeiras no ano, mas adaptado em uma função que não era inicialmente a dele. Então talvez você pode voltar o Zé para uma outra posição, trazer o Caio, formar uma boa base ali de sustentação. Com o tempo, acho que é um cara que vai ganhar espaço. Se for concluída a negociação, se vier para o Palmeiras, tudo certo, vai ganhar espaço nesse Palmeiras. Vamos fazer... fazer... João Guilherme, conhece o Judas Caio Paulista? Por que Judas? Porque ele está indo para o Palmeiras? Profissional, pô. Jogava no São Paulo, recebeu uma proposta do Palmeiras, parece que o Palmeiras está interessado na contratação dele. E ele está indo para lá, né? O São Paulo colocou não como uma prioridade a renovação de contrato dele, tem essa história também. Então, ele está indo para o Palmeiras. É um bom jogador, o Caio Paulista, sabia? Eu acho que muitas vezes ele é menosprezado, mas já vi ele fazer boas partidas, bons lances. Acho um bom lateral. E vai encaixar muito bem no esquema do Abel Ferreira, hein? É mais um jogador que eu acho que o Abel pode pegar, ó, e levantar, melhorar, né? Porque o Abel ele tem essa capacidade de pegar jogadores e melhorá-los. Ele faz isso com muita competência, né? Trabalha além da parte mental, ele trabalha muito a parte técnica, a parte tática. É um trabalho muito bem feito, né, do Abel e da comissão dele no Palmeiras, né? Isso aí é inegável. Fala, o Palmeiras entrou na parada para ter Caio Paulista. Fez uma consulta ao jogador que pertence ao Fluminense. Mas ele no São Paulo se destacou como lateral esquerdo, embora seja atacante. O São Paulo tem a preferência na compra. Se depositar 3,5 milhões de euros, 18,7 milhões de reais na conta do Fluminense. Só que o objetivo era de pagamento parcelado. Já o Verdão disse que paga até mais que isso. E aí vamos ver. Parece que o Caio Paulista está a caminho do Allianz Parque e é um bom jogador. Eu acho que é um cara que pode agregar muito e ajudar muito. Ele tem um estilo de jogo que casa muito bem com o que forma as suas equipes, o técnico Abel Ferreira. Quero falar agora sobre Piquerez, lateral esquerdo do Palmeiras, super valorizado de longe. Melhor momento da carreira dele, temporada de 58 jogos, 8 gols e mais 7 assistências. Pois bem, muita gente me perguntou, muita gente não, alguns me perguntaram durante a live dessa segunda-feira se tinha alguma negociação do Piquerez com o Real Madrid. Chance nenhuma, nada se falou sobre esse assunto, descartemos. Mas, depois que eu fui checar essa história com uma pessoa do Palmeiras, a pessoa descartou o Real Madrid, mas falou que já existiram sondagens do futebol inglês. Essas sondagens algumas semanas atrás. E a Leila, num primeiro momento, falou em 15 milhões de euros. Os representantes, esses empresários do clube inglês, já chegaram logo de cara a 12 milhões de euros. A Leila se preocupou e estipulou um outro valor. Palmeiras só topa abrir conversas pelo Piquerez hoje
por 18 milhões de euros, que equivalem a 96 milhões de reais. Piquerez se tornou peça fundamental no time do Abel e só vai sair a partir de tratativas com esse valor. Jogador de 25 anos de idade, contrato até 2025, representado pela Stellar Group, um dos grupos de representantes do futebol mundial de maior penetração no futebol europeu. É possível que pintem propostas pelo Piquerez. Talvez não agora em janeiro, mercado mais fraco, mas em julho. O jogador está super valorizado, não é titular absoluto da seleção uruguaia, mas tem deixado excelente impressão defensiva e ofensiva no Palmeiras. Para mim é mais jogador até do que o Matias Vinha, que já passou pelo Palmeiras e hoje é pretendido pelo Flamengo. E você prefere o Piquerez ou Vinha? Use espaço para comentários, diga também por qual valor você venderia o Piquerez. Bora falar agora sobre Marco Rojo, jogador argentino, zagueiro do Boca Juniors e que mais uma vez está nas especulações como possível alvo do Palmeiras. O último a contar sobre esse interesse é o jornal Olé, que publicou nessa terça-feira que o Rojo interessa ao Palmeiras e ao Inter Miami, time de Lionel Messi. O contrato do Rojo se encerra no Boca Juniors somente em 2025 e depois de um longo e tenebroso inverno, uma recuperação muito longa de uma lesão, ele terminou a temporada em alta jogando como titular. A primeira vez que ele foi especulado no Palmeiras, quando ainda estava se recuperando de lesão, até achei super estranho, não jogava no Boca Juniors, nem tinha a projeção de quando poderia voltar e estava sendo especulado no Palmeiras. Na oportunidade, o dirigente alviverde descartou. Dessa vez, assim como na outra, o Palmeiras assegura que não tem a intenção de contratar o Rojo. Apesar de ser um zagueiro canhoto, um pedido antigo do Abel Ferreira, a ideia é ocupar essa vaga com um atleta menos badalado. Você deve ter percebido que o Abel Ferreira não gosta de jogadores super de muito renome ou que possam causar qualquer problema no vestiário. Dessa maneira, dá para dizer que a chance de o Rojo ser contratado pelo Palmeiras é muito pequena, para não dizer mínimo. Verdão que já se acertou com o Aníbal Moreno, volante que vem do Racing, já contratou Bruno Rodrigues, atacante que vem depois de defender o Cruzeiro, tem negociações avançadas para fechar com o Caio Paulista, lateral esquerdo que defendeu o São Paulo na temporada de 2023. Bora falar. O Rafa S. Nicola, Valentim Barco no Palmeiras. Confesso que nunca havia ouvido falar sobre o Barco no Palmeiras, ou pelo menos não nesse momento, né? Vou até buscar mais detalhes. É aquele menino... Não, isso aqui não tem a menor chance, tá? O Barco é aquele menino prodígio que acabou de subir do time de base, 19 anos de idade, titular absoluto. Era o cara, por exemplo, o Boca foi jogar contra o Racing nas quartas da Libertadores e ele era o cara, tratado pela imprensa como se ele não tivesse à disposição porque ele estava se recuperando de uma contusão, não daria para passar, enfim, esse cara certamente está sendo preparado para ser vendido para algum clube gigante do futebol europeu. Se essa negociação com o Palmeiras acontecesse, seria uma das maiores surpresas recentes, tá? O Paulo Azeredo, que é membro do canal Nicola, Caio Alexandre é jogador do Fortaleza. É o jogador do Fortaleza. Não entendi, Paulo, escreve o que você está querendo perguntar, se ele vai para o Palmeiras, alguma coisa nesse sentido. Kevin Souza, Nicola, boa noite. O Cairo Brendo, Nicola, Cauli não queria ir para o Palmeiras. Cairo, informação que eu recebi de uma pessoa do Palmeiras é que se dependesse do Cauli, ele jogaria no Palmeiras, que já havia um acerto entre o Palmeiras e o Cauli, tá? Só que o Bahia deixou bem claro que não tem a mínima intenção de vendê-lo, a menos que pague o valor da multa rescisória. E diante desse cenário, o Cauli falou, então tá bom. Então continuamos por aqui. Vou tentar apurar se houve algum aumento salarial, tá? Se o Cauli fica com algum reajuste para o próximo ano. Deixa eu pegar mais respostas aqui, ó. O Paulo está me explicando aqui. Você confundiu o Caio Paulista, que é lateral esquerdo, com o Caio Alexandre, que é meio campo. É isso. Mas eu me referi ao Caio Paulista, tá? O Caio Paulista está indo ao Palmeiras, a pedido do Abel, para ser um ponta esquerda. Então o Caio Paulista não chega ao Palmeiras para ser lateral esquerdo e sim ponta esquerda, tá? Salve, Nicola. O Maurício vem para o meu Verdão ou não? Valtinho, hoje eu perguntei até pro André Cury, né? Não senti muita firmeza nessa história, não, tá? Não senti muita... tenho a impressão de que o Maurício vai ficar para ser vendido numa janela do exterior. Teve até um movimento recente de tentativa de comprar percentuais do Maurício, que não são todos ligados ao Internacional, mas não senti muita firmeza, não. Mais no superchat agora do Lucas C. Boa noite. Vamos que vamos falar de Caio Paulista. Cara, o Caio Paulista criou uma celeuma, uma treta entre palmeirenses e são paulinos
na véspera de Natal, durante o dia de Natal, e isso deve se arrastar até o Ano Novo, eu diria para vocês, porque nesse momento, né, as coisas são um pouco mais vagarosas em termos de anúncios, em termos de confirmações e encerramento de contratos, mas está acontecendo. Formação do meu querido André Hernan, que confirmou. Eu achava difícil isso acontecer, porque o São Paulo já tinha demonstrado interesse em ficar com o jogador, já tinha feito toda a conversa inicial, já tinha, imagino eu, separado o dinheiro para fazer a aquisição do valor previsto em contrato, da opção de compra, do empréstimo junto ao Fluminense, estava tudo certo. E o que a gente tinha trazido de informação nos últimos dias é que o Palmeiras, observando a movimentação, consultou o seu empresário, Eduardo Uran, para saber da situação, algo normal dentro do mercado. Se ele não fechar lá, a gente está por aqui, não sei o quê, aquela coisa toda. E o Palmeiras, inclusive, liberou o Jorge, né, que não teve, enfim, né, conseguiu jogar no Palmeiras, teve lesão, não teve espaço e vai ser cedido ao Santos, inclusive, na próxima temporada. E aí, né, utiliza o Vanderlan muitas vezes ali da base e o Piquerez, que é um monstro de jogador. Mas tem no Caio Paulista uma opção na lateral e no ataque. O Abel Ferreira gosta muito de jogar com laterais na segunda linha, né? Ele faz isso muito pelo lado direito com o Mike, que foi um dos destaques do ano, inclusive com o Marcos Rocha ali, quase como um terceiro zagueiro, uma saída de três, um lateral mais defensivo e o Mike na segunda linha. O Caio Paulista funcionaria muito bem nesse sistema. O Palmeiras se interessou e ocupou essa brecha deixada pelo São Paulo. E aí, gente, criou tudo isso que está acontecendo porque realmente, eu não tinha essa informação, confesso. Para mim, o contrato previa 31 de dezembro, mas 15 de dezembro era a data que o São Paulo deveria ter formalizado a sua aquisição, depositando a quantia. O São Paulo até trocou alguns e-mails com o agente do Caio Paulista, manifestando interesse, solicitando um parcelamento, aquela coisa toda, que inclusive, segundo o Eduardo Uran, que concedeu entrevista aí nas últimas horas, foi tudo aceitado. Aí tem a versão, né, gente, do agente do jogador e a gente está aguardando ainda a versão do São Paulo, porque o São Paulo foi moroso no processo, pelo menos é a impressão inicial que passa. A gente precisa de uma confirmação maior, a gente precisa que todo mundo venha a público e explique essa história. Porque a versão do jogador, do staff do atleta entramos em contato, ficamos esperando e nada foi feito. Então chegou um momento em que o próprio jogador começou a ficar desconfortável e comunicou para o seu agente, olha, se os caras não exercerem a opção de compra, o que vai acontecer? Eu vou voltar para o Fluminense não sabe se vai me querer, o Fluminense definiu um preço para ficar com ele, eu estou no mercado. E aí, obviamente, o jogador não é bobo, ele ouve muita conversa, ele muitas vezes tem um assédio que chega no atleta antes de virar algo oficial, então ele provavelmente deve ter ouvido alguma coisa e se sensibilizou, né? A gente está falando de um Palmeiras que disputa títulos todo ano, que tem uma alta capacidade de investimento, que inclusive sinalizou de pagar mais do que os 3,5 milhões de euros, do que vale o Caio Paulista, 18, 19 milhões de reais. O Palmeiras sinalizou pagar um pouco mais do que isso. E aí, o staff do jogador, né, o Eduardo Uran, pensou o seguinte, bom, se o São Paulo não está se mexendo, eu vou colocar ele no Palmeiras. E foi exatamente o que aconteceu. Essa é a versão do agente, essa é a versão do empresário. E o jogador começou a fazer postagens enigmáticas, né? A última delas, né? Ele num barco, enfim, com uma praia atrás, dizendo aonde quer que eu vá, aquela coisa toda, né? Uma música do Paralamas do Sucesso e desativou ali jogador do São Paulo na sua bio e começou a perder seguidores. Mais de 100 mil seguidores foram embora. A torcida do São Paulo está revoltada e a torcida palmeirense está meio que levando para o lado do folclore também, né? O Caio Paulista não é um jogador, digamos assim, destacado, não é um craque, mas eu preciso dizer que foi um dos destaques do São Paulo na temporada. Ele encaixou muito bem no sistema do Dorival. A gente teve alguns destaques individuais, né? Teve o Rodrigo Nestor na reta final, fazendo o gol do título. Teve o Jonathan Caleri, sempre importante. Teve o Lucas, né? Que foi talvez uma virtuose, a mais virtuosa e técnica do time. Teve o Lucas Beraldo na defesa. E tem o Caio Paulista, por que não? Tem o Rafinha, que fez um bom ano. E tem o Caio Paulista pelo lado esquerdo. Tem o Pablo Maia também. O São Paulo teve vários destaques. E o Caio Paulista está entre eles. E a tendência era de permanecer.
já está viralizando aí. Quando ele comemorou o título da Copa do Brasil, ele foi questionado e ele disse: quero ficar aqui por muito tempo. Mas o São Paulo precisava fazer um movimento que, segundo o staff do jogador, não foi feito. E se não foi feito, aí, gente, realmente, por isso que a gente está esperando aí o presidente Júlio Casares vir a público e explicar a situação. O Caio Paulista não tem mais clima, eu diria, para vestir a camisa do São Paulo, porque nesse imbróglio todo, ele foi vinculado ao Palmeiras, o Palmeiras se manifestou interesse, ele manifestou a intenção de realmente fechar com o Palmeiras, o São Paulo não quer mais saber dele. E aí já desativou jogador do São Paulo na bio, perdeu os seguidores, e aí o Júlio Casares fez uma postagem de Natal dizendo que São Paulino tem que ter identificação e vontade e tal. Um claro recado ao Caio Paulista, né? Do tipo, tem que querer jogar aqui. Só que também precisa, né, de um mecanismo lá, que é a opção de compra. Ele pertence a um clube. O São Paulo precisava fazer a opção de compra e não o fez. A menos que tenha havido um ruído nessa história. Ruído é um termo que a gente usa na comunicação para quando as coisas, né, quando você está... O telefone sem fio, né? Você fala uma coisa, o outro entende outra, e a coisa rola um mal entendido ali. Pois é, se houve um ruído, a gente tem que saber onde está essa falta de comunicação entre as partes, a ponto do São Paulo não conseguir adquirir o Caio Paulista e ele estar indo para o rival, e ele estar pulando o muro. O que é pulando o muro, para quem não sabe? Os centros de treinamentos de Palmeiras e São Paulo ficam na Marquês de São Vicente, em São Paulo, numa avenida em que você tem o CT da Barra Funda e a Academia de Futebol divididas, né, ou divididos por um muro. O Caio Paulista pulou o muro. Como outros tantos já fizeram em outros momentos, o palmeirense está levando isso por esse lado. Agora, é curioso, eu acho que a sensação, que do São Paulino mais dolorosa nesse momento é de estar perdendo para um rival, porque o Caio nunca teve tanto cartaz, embora, repito, na minha opinião, tenha sido um dos destaques, sim, dessa última temporada. Mas ele nunca foi um jogador muito badalado. E aí você perder um jogador assim, né, que está emprestado e tal, às vezes é do jogo, faz parte. O grande problema é você perder para o rival. Então, isso o torcedor não aceita muito bem e vai dar pano para manga. Tem muita coisa para acontecer e a gente está esperando, obviamente, uma manifestação da diretoria do São Paulo para a gente entender o que aconteceu. A palavra do jogador ou via staff a gente já tem. O São Paulo deu a entender, segundo eles, de que não queria fazer o negócio. E aí eles foram seguir em frente. Do Boca. Vamos aí à matéria. O atual elenco do Palmeiras conta com Gustavo Gomes, Luan e Murilo, além de Naves, para o setor defensivo. De acordo com o jornal Olé, o Verdão pode fazer oferta por Marcos Rojo, do Boca Juniors. Rojo é um sonho antigo de Abel Ferreira e atualmente sua chegada pode se encaixar perfeitamente. Durante a Copa Libertadores, o Palmeiras rejeitou uma oferta de cerca de 30 milhões do futebol árabe por Gomes. O interesse do Brasil é real e pode haver uma oferta de transferência, apostou o jornal. Segundo o jornal, o Inter Miami de David Beckham também está de olho em Marcos Rojo. Entretanto, alguns obstáculos podem aparecer no caminho. Os tetos salariais, a categorização como franqueado e outras regulamentações especiais fazem deste destino uma opção que pode não ser a mais rentável do ponto de vista econômico. Então tá aí, pessoal, a matéria é o seguinte: um jornal lá da Argentina, o Olé, o jornal lá da Argentina, colocou o Palmeiras como possível destino aí do Marco Rojo, zagueiro do Boca Juniors. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.